Bom dia, a paz do Senhor. Essa semana vamos falar um pouquinho sobre a importância de estudar a palavra de Deus, o que ela é para nós, né? Todo mundo tem uma Bíblia em sua casa. Graças a Deus aqui no Brasil temos acesso, né? Não tem uma perseguição igual em muitos países, né? Mas aqui nós temos acesso às Escrituras. Mas qual o valor que nós temos dado a ela, o que ela é para nós, como nós a enxergamos. Então, isso é que vai fazer toda a diferença na vida de uma pessoa, né? Em ver esse livro com os outros olhos, né? Então, é sobre isso que eu gostaria de estar compartilhando um pouco, né? Por quê? Primeiro, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é um livro comum, né? Então, Deus se revela através de sua palavra. Foi dessa forma que Deus tem se revelado ao ser humano. Então, o seu autor é Deus, né? Foram escritos por homens, mas estes homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que, mesmo ela sendo escrita num período de 1.600 anos por 40 autores diferentes, diferentes épocas, diferentes lugares, a gente vai ver uma perfeita harmonia em seus textos. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que ela tem uma harmonia entre si, né? Então, nós chegamos à conclusão e nós sabemos que isso é devido a ter um único autor, que é Deus. Em 2 Pedro 1:21, as Escrituras diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então, a Bíblia ela não é um livro natural, pois é um livro que abre os nossos ouvidos e desperta para as coisas espirituais. É um livro que você vai começar a se relacionar com o Criador, porque essa foi a vontade de Deus desde o início, né? A ter comunhão com o homem. Desde o Jardim do Éden, Deus já tinha essa comunhão com o homem, que foi perdida por causa do pecado. É algo que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente, mas agora vamos ter só sobre a importância da palavra de Deus, né? Então, nós sabemos que não é um livro natural, né? Em João 6,63, fala assim, se você tem sua Bíblia aí, quiser dá uma olhada, tá em João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então, essas palavras são Espírito e são vida, né? É um alimento para nossa alma, para o nosso espírito, né? E essas palavras aqui foram ditas por Jesus aos judeus, porque eles não criam em Jesus. E eles não conheciam a palavra do Senhor, eram apenas religiosos, né? Se apegavam a uma religiosidade externa, mas o seu interior não tinha uma vida com Deus. Era mais aparência de religião exterior, mas não tinha uma vida com Deus, não conhecia a palavra de Deus. Então, quando Jesus veio para o povo de Israel, eles não reconheceram Jesus. E Jesus diz para eles, em João 5,39, examinai a Escritura, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Então, Jesus está falando que a Escritura, a palavra de Deus, testifica dele. A palavra do Senhor revela o seu plano, tudo aponta para Jesus, a necessidade do ser humano de um Salvador. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos entender esse plano de Deus. Mas por eles não conhecer a palavra de Deus, eles não reconheceram Jesus. Por isso a importância de nós atentarmos à palavra de Deus. Porque muitos, nessa época agora, não estão reconhecendo Jesus, não têm uma vida com Deus, porque na verdade não conhece a palavra de Deus ou não considera como a palavra de Deus. Talvez até conhece
como um livro normal, mas não se expõe a entender que essa é a palavra de Deus. Não chega com esse coração diante das coisas de Deus, né? Não chega com fé, com o coração aberto para conhecer a Deus. E muitos talvez não reconhecem Deus, não reconhecem Jesus, porque não conhecem a palavra de Deus. Então, temos que tomar cuidado, entendeu? Como nós chegamos, como nós estudamos a palavra de Deus, para considerar aquilo que Deus diz a respeito do que ela é para nós. Em 1 Tessalonicenses 2:13, aqui fala um pouquinho, sabe, esse versículo, com o coração que a igreja tessalônica se chegou para ouvir a palavra de Deus. Ó, por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebeste não como palavra de homem, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que creste. Então, essa palavra, para aqueles que a recebem como sendo a palavra de Deus, ela vai operar na vida da pessoa. Ela é poderosa para quebrar grilhões, para quebrar mentira, sofisma na vida da pessoa, para libertar, para curar, porque a palavra de Deus ela é viva. O Senhor Jesus falou, né, que as palavras que eu tenho vos dito são espírito e são vida. Ela é poderosa para mudar o ser humano. Nós temos muitos testemunhos de pessoas, né, que teve um encontro com a palavra e Deus a transformou. Então essa palavra é viva. E nesse tempo, como nós precisamos chegar diante de Deus, como nós devemos buscar a sua presença, como nós devemos se encher da palavra do Senhor para poder ficar firme no dia mau. Nós estamos vivendo esses dias maus. E nós temos que buscar essa palavra mais do que nunca nessa hora, né? Então, para concluir, a Bíblia tem uma unidade absoluta, do princípio ao fim, porque Deus é o seu único autor. Aqui também em 1 Pedro 1:24 e 25, fala assim: porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. 1 Pedro 1:24 e 25. Essa palavra permanece para sempre. Então, se você tem uma Bíblia em sua casa, então procura ler, procura estudar, se expor, sabe? E Deus vai iluminar o seu entendimento, porque essa palavra, ela é vida para nós, é um alimento para a nossa alma. Chegamos com o coração crendo que ela é a palavra de Deus, com um bom coração, porque ela vai quebrar a incredulidade, ela vai tirar nossas dúvidas. Nós temos as nossas dúvidas, e visto de tantas coisas que nós temos visto nesses últimos dias, né? E tem os falsos mestres, os falsos profetas, os falsos ensinos, né? E isso nós vamos que estar preparado para esse tempo do fim, né? Nós temos que estar preparado. Mas aquele que se apegam na rocha, né? Que tem seu pé fundamentado na palavra, firme, Deus, ele vai livrar de todo mal, Deus vai guardar, porque ele tem um compromisso com os seus. Ele tem um compromisso. A Bíblia fala, né? Se quereis ser meus discípulos, verdadeiramente os meus discípulos, guarda a minha palavra. Então, a comunhão do Senhor, a partir do momento que nós consideramos essa palavra, guardamos a palavra de Deus. Então, essa mensagem que eu queria deixar ao coração de cada um, medita nela, busque a palavra, pois ela é viva, ela é poderosa para te alcançar, para te iluminar. Ela é lâmpada para os nossos pés, né? Em Salmos fala que a palavra do Senhor é lâmpadas para os nossos pés. Ela ilumina os nossos caminhos. Ela nos livra das trevas que nós vivemos. As trevas que talvez nós nem conhecemos que nós temos nas nossas vidas. Então, ela é poderosa para isso. Amém? Essa palavra que eu queria deixar. Deus abençoa. Tenha um bom dia.